Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Nossa aula de hoje se chama Quem fala no texto? Nela, iremos aprender sobre discurso direto, discurso indireto e 2 sinais de pontuação muito importantes na leitura do texto. Mas, antes de começarmos, preciso passar algumas informações aos professores e às professoras que nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas do 2º ciclo da EJA e trabalha o eixo temático, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura. Com objetivos específicos, essa aula trabalha os discursos direto e indireto no texto, além dos principais sinais de pontuação para demarcação das falas no texto. E não se esqueçam de marcar a presença de vocês aqui nas aulas do Dever em Casa na TV. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela e marcar a sua presença. Agora sim, vamos começar a aula? E que tal começarmos a nossa aula com uma leitura? Vamos começar lendo essa piada, escrita pelo ilustrador e ator Ziraldo. Vamos lá, vamos ler juntos essa piada. Professora, que é Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que tem ele? Sei não. Ele disse que, se eu tirar 0 esse mês, alguém vai levar uma surra. E aí, o que acharam dessa piada? Eu quero que vocês me respondam uma coisa relacionada a essa piadinha aqui. Nesse texto, quantos personagens nós temos nele? Quem são eles? Pensem um pouquinho aí. Pensaram? Acertaram os que disseram que temos 2 personagens, que são o aluno, ok? Que é o Joãozinho, e a professora. Vocês perceberam que o Joãozinho e a professora estão interagindo, não é mesmo? Eles conversam entre si, fazem perguntas, fazem afirmações. Na nossa língua portuguesa, quando nos comunicamos com alguém, seja falando, escrevendo, gesticulando ou por outro meio, estamos produzindo um discurso. Sabiam dessa? Mas, professor, como assim estamos fazendo um discurso? Calma que eu explico. Quando falamos em discurso, nesse sentido, não tem nada a ver com o discurso que, por exemplo, nós fazemos em comemorações, um discurso que se faz num casamento, numa festa. Discurso, quando estudamos a nossa língua portuguesa, é sobre a comunicação que realizamos uns com os outros. Pode ser uma conversa entre amigos, uma reunião, uma mensagem escrita no WhatsApp, um bilhete. Tudo isso é comunicação. E é o que falamos ou escrevemos que é o nosso discurso. Vejam só o nosso caso. Eu, por exemplo, professor Matheus, estou dando uma aula para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Eu estou falando com vocês, mostrando exemplos, lendo com vocês. Eu estou me comunicando com vocês. E o que eu estou falando é o meu discurso. Muito legal, não é mesmo? Estão vendo como o simples ato de falar com alguém envolve muitos conhecimentos? Bom, mas voltando ao nosso texto do início da aula. Como vimos anteriormente, temos uma conversa entre o Joãozinho e a professora, não é mesmo? Agora, eu quero que vocês me respondam. Nesse texto, os personagens estão falando por conta própria ou alguém está falando por eles, está falando o que eles disseram? Pensem um pouquinho aí. E aí, o que vocês responderam?
Parabéns para os que disseram que os personagens falam por conta própria, sem ninguém contando o que eles falam. O nome que damos para esse tipo de interação, esse tipo de conversa presente no texto, é discurso direto. Vamos entender melhor sobre ele? No discurso direto, os personagens transmitem os seus discursos por conta própria. Ou seja, os personagens falam por si, sem a interferência de outras pessoas. O narrador, que é aquele que conta a história, ele não interfere na fala dos personagens no caso do discurso direto. Vejam só esse exemplo aqui. Por que você não vai à festa? Perguntou Maria. João, muito feliz com a pergunta, respondeu: sim, vou acompanhar você. Ou achou que a deixaria sozinha? Olhem só como esse diálogo funcionou. Nós temos os personagens João e Maria conversando sobre a ida a uma festa. Olhem só. Por que você não vai à festa? Nesse caso aqui, é a Maria que está falando. João, muito feliz com a pergunta, respondeu: sim, vou acompanhar você. Ou achou que a deixaria sozinha? Essa foi a resposta do João. Mas a gente também teve a presença do narrador. Olhem só. Perguntou Maria. Não é a Maria que está falando isso. É o próprio narrador. E ele também introduz a fala do João. João, muito feliz com a pergunta, respondeu. Ele não está falando pelos personagens, mas ele introduz o que os personagens estão dizendo, ok? Quando o narrador, além de contar a história, também fala pelos personagens, nós temos o discurso indireto. Olhem só, o mesmo exemplo da conversa entre João e Maria, mas escrita no discurso indireto. Vejam só. Maria perguntou a João o motivo pelo qual ele não iria à festa. O homem, muito feliz com a pergunta, respondeu que iria acompanhar a moça e não a deixaria ir sozinha. Percebam só que os dois personagens, João e Maria, eles não falam por si próprios. É o narrador que fala o que eles disseram. Agora, prestem atenção. Vocês conseguem perceber alguma diferença entre esses dois textos? Olhem só, aqui no discurso indireto e também no discurso direto, uma diferença eu já dei. Que o narrador, no discurso indireto, fala pelos personagens e no discurso direto, o narrador, ele está presente, mas são os personagens que falam por si. Mas aí, tem mais uma diferença. Vocês conseguem indicar para mim? Pensem um pouquinho aí em casa. Pensaram? Parabéns aos que disseram que esses tracinhos aqui, ó, aqui no início e aqui na fala final, eles delimitam quando os personagens estão falando, ou não. Além desses traços, nós também temos, ó, esses dois pontos aqui. O traço, esses dois tracinhos ali, eles são chamados de travessão. E os dois pontos são os dois pontos, e os dois pontos e o travessão são o tipo mais comum de pontuação no discurso direto. Vamos entender melhor como se usa o travessão e os dois pontos? Vamos começar pelo travessão, que é o sinal de pontuação que indica a fala de alguém. Ele sempre aparece no discurso direto e deve vir antes da fala de um personagem. É por meio do travessão que sabemos quando um personagem está falando. Olhem nesse exemplo aqui. Lucas falou bem alto. Preciso de um martelo. Viram? O travessão, ele aparece antes da fala, indicando que essa frase aqui foi dita pelo personagem e não pelo narrador, como é o caso da frase anterior. Já os dois pontos indicam uma breve pausa. Ele é usado antes de iniciarmos uma contagem, uma listagem, algum pronunciamento ou, como vimos, antes da fala do personagem, anunciando essa fala. Vejam esse exemplo aqui. Os alunos de destaque do mês foram, dois pontos, Roberto, Júlia e Carlos. Aqui, nesse caso, os dois pontos indicam uma breve pausa antes de se começar a listagem dos alunos de destaque. Já no discurso direto, ele vem antes do travessão, na linha anterior. Geralmente,
Eles aparecem na fala do narrador para indicar que depois, né, da presença desses dois pontos, o personagem irá falar. Vamos rever o exemplo que eu dei para vocês. Lucas falou bem alto. 2 pontos, aí sim vem o travessão, que indica a fala do personagem. Preciso de um martelo. Viram como os 2 pontos aparecem na fala do narrador e antes dos 2 pontos? Pois é, ele anuncia a fala de um personagem. Agora, vamos fazer um desafio? Vejam esse discurso aqui. Vamos ler juntos. Maria disse: estou tão triste. Vocês sabem como passar esse discurso direto para o indireto? Ou seja, passar essa fala aqui para como se o narrador estivesse falando pela personagem? Vamos lembrar que, enquanto no discurso direto os personagens da história falam por si, no indireto o narrador fala pelos personagens. Quando queremos passar um discurso direto para o indireto, devemos escrever como se o narrador estivesse falando pelos personagens. Vejam só. Maria disse que está triste. Viram como funciona? No discurso indireto, não utilizamos o travessão, porque o narrador irá falar pelos personagens. Agora é com vocês. Vou dar um discurso direto e vocês passam para o indireto, ok? Quero que vocês pratiquem com essa frase aqui. Olhem só. Esse trecho, na verdade. Júlia falou para João: temos que nos unir. Como ficaria esse discurso direto no discurso indireto? Pensem um pouquinho aí. Conseguiram? Olhem só como é que fica. Júlia falou para João: temos que nos unir, discurso direto, e para o discurso indireto fica dessa forma. Júlia falou para João que eles têm que se unir. E aí, acertaram? Agora, vamos fazer diferente. Quero que vocês passem um discurso indireto para o direto, ok? Olhem só. Sônia gritou que ama os pais. Lembrem-se de usar os 2 pontos e o travessão. Um tempinho para vocês. E aí, quais foram as respostas de vocês? Olhem só a resposta. Sônia gritou: eu amo os meus pais. Agora que entendemos sobre discurso direto e indireto, além dos sinais de 2 pontos e travessão, vamos testar nossos conhecimentos? Mas, antes, lembrem-se de marcar a presença de vocês aqui no Dever em Casa na TV, na nossa aula de português, através do QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. O travessão, que é esse sinal aqui, é um sinal que serve para: letra A, fazer uma pausa longa no texto; letra B, indicar uma breve pausa no texto; ou letra C, indicar que um personagem está falando. Um tempinho para vocês. Resposta da questão 1, letra C. O travessão é o sinal que serve para indicar que um personagem está falando. Agora, questão número 2. Os 2 pontos, esse sinal aqui, indicam: letra A, o final de um texto; letra B, uma breve pausa no texto; ou letra C, o fim de uma frase. Mais um tempinho para vocês. Resposta da questão 2, letra B, uma breve pausa durante o texto. Agora, questão número 3. Vamos ler esse trechinho aqui, olha. Ao chegar à feira, Maria falou para sua irmã:
Preciso comprar alface, tomates e batatas. Agora, me respondam. Esse discurso, ele está escrito como discurso direto ou indireto? Por quê? Justifiquem suas respostas. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. O trecho é um discurso direto, pois temos a presença dos 2 pontos aqui, ó, e também do travessão, que os 2 pontos anunciam a fala da personagem e o travessão, ele mostra que a personagem está falando. E a nossa aula está chegando ao fim. E antes de revisarmos nosso conteúdo de hoje, lembre-se de marcar a presença de vocês através do QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos relembrar nosso conteúdo? Hoje aprendemos o que é discurso, os tipos de discurso, que são o direto e o indireto, e 2 sinais de pontuação, os 2 pontos e também o travessão. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler esse discurso indireto aqui. Os pais falaram ao filho que iriam adotar outro cachorro. Agora, quero que vocês escrevam essa frase no discurso direto. Lembre-se de utilizar o travessão e os 2 pontos corretamente, ok? Façam a atividade em seus cadernos, fotografem e enviem para o nosso WhatsApp do Dever em Casa na TV. O número é 996610143. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e anotarem. Nossa aula fica por aqui. Muito obrigado pela presença e atenção de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!